Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta, uma clássica um pouco diferente hoje. Estamos com um cenário diferente, um cenário novo, pois para quem não sabe nós mudamos de endereço, a WR Kids mudou de endereço e aos poucos estamos construindo um novo laboratório. Fiquem atentos às nossas demais redes sociais que vamos trazer sempre novidades, sempre que possível para você. Então acompanhe todo o progresso. E aí eu peço já de antemão para você relevar pequenos erros do audiovisual, um áudio no vídeo aí que não esteja muito ok ainda, algumas falhas técnicas podem ocorrer, mas aos poucos vamos deixando tudo em dia, o estúdio show de bola para produzir o melhor conteúdo de eletrônica para vocês. Tem sexta, tem clássica, como você sabe, não vamos deixar de apresentar a clássica só por não estarmos com tudo em ordem ainda. E hoje um vídeo muito interessante, um projeto que muitos me solicitam. A galera quer começar a trabalhar com o Z80, o clássico processador, mas ainda não tem como testá-lo. Eu fiz um circuito, projetei para você um circuito bem simples para ter certeza que o seu Z80 está funcionando. Muitos encontram o Z80 em sucatas, inclusive têm dúvidas se ele vai funcionar ou não. Você consegue ele novo em lojas de eletrônica, mas sabemos que ele era muito utilizado nos anos 80 e você certamente já viu alguma placa aí. Para aproveitá-lo, você pode utilizar este circuito, tendo assim a certeza de que ele está funcionando. Um circuito bem simples, componentes fáceis de conseguir. Não esqueça do like de sempre. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, primeiro link aqui da descrição. Precisa de um transformador toroidal para o seu projeto? Mande e-mail, entre em contato. Todos os links aqui, toroid.com.br, beleza? Vamos para o vídeo de hoje. Tem sexta, tem clássica, tem sexta, tem legendária, tem sexta, tem aula de engenharia eletrônica. Let's get started! Aqui está o PDF, o Z80 CPU Manual do Usuário. Eu vou deixar junto para download os arquivos de hoje. Aqui na descrição você clica em mostrar mais. Basicamente é o manual do Z80, é um datasheet um pouco mais elaborado, uma vez que ele é um processador. O que interessa para nós, para termos um circuito funcional que vá comprovar o funcionamento do Z80, é conhecer basicamente como ele funciona de uma forma bem simples mesmo, que é fazer a busca das instruções que estão no barramento de dados a partir da seleção de endereços de memória. Forma muito simples, muito superficial, mas para termos certeza que o processador está rodando, é o suficiente esse conhecimento. Eu vou dar um Ctrl F aqui e digitar NOP, ou No Operation, que é a instrução NOP. Então observe que essa instrução aqui, o que ela faz? É uma instrução em assembly. Quando você coloca 00 hexa ou binário 00000000 no barramento de dados, você tem um No Operation. Significa o quê? Sem operação. Essa instrução é especialmente útil quando queremos gastar ciclos de instrução do processador. Para que isso é útil? Basicamente quando queremos fazer temporizações. Muitas vezes nós queremos atrasar um pouco o processamento, segurar o processador em determinado ponto. Utiliza-se o artifício de gastar ciclos de máquina com a instrução que não faz nada, que é justamente essa instrução sem operação. Estes bits aqui, portanto, nós vamos transmitir para o barramento de dados do Z80. Então, os pinos de dado do processador. Aí ele vai estar buscando as instruções, fazendo o processamento necessário, sempre de instruções No Operation. Vamos verificar aqui no mesmo manual, que eu recomendo aí você baixe e dê uma estudada nele. Ele tem todas as instruções do processador, é um conjunto amplo de instruções em assembly. Vamos verificar, ó, aqui ele tem o diagrama em blocos, tem os registros internos aqui, ó. Então, os pinos do processador são estes aqui. Nós temos 16 bits de barramentos de dados
estes barramentos de dados, você vê a direção das setas aqui, são unidirecionais externamente, ou seja, o processador envia os dados a partir destes pinos, ou seja, são apenas saídas. Barramento de dados, de endereços, perdão, add address, endereços, são apenas saídas do Z80. Por sua vez, o barramento de dados, agora sim, dados, tem 8 bits e ele é bidirecional. Significa que eu posso escrever, mas também eu posso ler dados do barramento. E nesta configuração, no circuito de teste do processador, nós estaremos lendo sempre a instrução no operation. E aí nós configuramos os outros bits de controle, que se você quer mais informações, você digita aí no YouTube mesmo, WRKits Z80, vai encontrar dezenas de vídeos já que produzimos. Tem pequenos computadores um pouco mais elaborados e vão te ajudar a compreender estes bits de controle, mapeamento de memória, coisas um pouco mais avançadas. Aqui é aquele projeto para o iniciante mesmo, ele quer começar a projetar com um processador de verdade, então ter a certeza que está funcionando é o primeiro passo. É isso que vamos apresentar para você. E aí nós configuramos os bits de controle para evitar problemas. Nós precisamos manter o reset em nível lógico alto, pois ele é ativo em low, como diz a barrinha aqui sobre ele. Por precaução, as interrupções externas aqui, esse int e o NMI também manteremos em nível lógico alto. E o mesmo vale aqui para o wait, que aguarda o processador. Vamos mantê-lo em nível lógico alto. E aí a configuração é a seguinte. Nós colocamos em low um dado 00 hexa no barramento, ou seja, os 8 bits com nível lógico baixo, no ground, para termos a instrução no operation. Aplicamos um sinal de clock no pino 6, clock do Z80, e como eu configurei o Z80 para executar instruções sem operação, ele vai apenas estar selecionando os endereços aqui no barramento de endereços. E eu posso enxergar estes bits através de LED simples. Aí eu consigo ter a certeza que o processador está rodando. Vai ficar mais claro quando você ver o circuito pronto. Ó. Aqui é o diagrama esquemático do circuito que eu elaborei para você. Aqui está o Z80, como você pode observar. Aqui em cima nós temos os pinos que eu vou manter em nível lógico alto. As interrupções externas, o int e o NMI, o wait, vou manter em nível lógico alto, e o buzz request, eu vou manter em nível lógico alto, perfeito? E o VCC aqui, a minha alimentação também de 5 volts. O que mais? Estes pinos aqui são os pinos de controle, o memory request, o IO request, read and write, e aqui o M1, que identifica os ciclos de operação, e não vamos trabalhar com eles na aula de hoje. Para enxergarmos o barramento de endereços, eu coloquei aqui 5 LEDs nos 5 bits menos significativos, e já é mais do que o suficiente para vermos se o processador está rodando. Eu posso, sem problema algum, se você quiser, você pode colocar uns 16 LEDs aqui, para enxergar barramento completo, mas aqui neste caso podemos deixar apenas em 5, já vamos ter a certeza de que o processador vai funcionar. O que esperamos ver aqui? Com o sinal de clock nós esperamos ver a contagem crescente a partir destes bits aqui. Então 00000, depois 00001, 00010, 00011, compreendeu a lógica binária crescente? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, nós enxergaremos isso na prática de acordo com a frequência aplicada no pino de clock. Os dados estão aqui, ó. O barramento de dados mais significativo é o D7, o menos significativo é o D0, e eu coloquei resistores de pull down. Para não aterrá-los diretamente, eu coloquei resistores de pull down de 1K, são 8 resistores de 1K, entre o respectivo pino de dado e o GND. Com isso eu garanto que o processador estará sempre lendo a instrução
No Operation. Então, bem simples aqui para enviarmos a instrução sem operação para o Z80. Estamos, de certa forma, enganando o processador. O ground aqui no pino 29, meu clock está aqui no pino 6. Vamos primeiro verificar aqui o reset. Veja que o pino de reset, eu tenho um resistor de pull-up aqui para mais 5 volts. E eu tenho um botão normalmente aberto. Quando eu pressiono o botão, eu aterro o pino de reset. Significa que eu reinicio o processador, que nada mais é que colocá-lo no endereço 0 de novo de memória. E vamos ver isso na prática também. Quando eu dou um reset, ele, independente do número que estiver apresentando nos LEDs, ele volta para o 0. Então ele recomeça a contagem, 0, 1, 2 e assim por diante. E aí o clock, para não perder o costume, vamos com o clássico 555, que é o circuito integrado mais simples, mais básico, que todo mundo tem, pelo menos deveria ter no seu laboratório no estoque, para gerar um clock ajustável aqui, bem simples, com o 555 em sua configuração astável. Nós temos o pino 3, que é a saída, vai direto no clock do Z80 para acionarmos o processador. E eu configurei da seguinte forma: um resistor de 1K5, outro de 15K e um trimpote de 100K para variarmos esta frequência, e um capacitor de 1 microfarad. Tenho também um capacitor de 10 nano aqui no pino 5 para estabilizarmos a tensão de limiar do 555. E eu lembro você que a equação para o cálculo de frequência de operação você encontra no datasheet do 555, que é 1,44 dividido por RA, no caso aqui o R16, mais 2 vezes o RB, que é o conjunto de R15 com o trimpote, vezes o C, que é esse 1 micro. Então, já deixo como exercício para você calcular a frequência mínima e máxima teórica prevista para este oscilador aqui. Capacitores de desacoplamento para o 555 e para o Z80 aqui de 100 nano, próximos dos pinos de alimentação, para evitarmos aí spike, ruído e darmos mais estabilidade ao circuito. Como podem ver, o circuito é muito simples, utiliza componentes fáceis de encontrar e com ele, você que quer começar a trabalhar com o Z80 já terá a certeza de que o processador está funcionando como previsto. Eu vou demonstrar esse circuito na prática, no laboratório, que o laboratório ainda está improvisado, não chegou a bancada ainda não chegou, achei que chegaria mais rápido, mas infelizmente vai levar uns dias para chegar a bancada, então vai no improviso mesmo, mas o importante é vermos o circuito em funcionamento na prática, e isso vamos conseguir demonstrar para você. Prontos para a bancada, que ainda não existe, por enquanto estamos no chão mesmo, vamos ver funcionando então. Segura aí! Tá aí o nosso circuito montado, galera. Estamos com o Z80 em teste aqui. Este é o processador. Você pode observar aqui o 555, o trimpote de ajuste de frequência, capacitor de 1 micro, demais componentes do circuito. Aqui é o botão do reset para reiniciar e os 5 LEDs aqui que mostram os 5 bits menos significativos do barramento de endereços do Z80. Perfeito? Aqui os 8 resistores de pull down que garantem o no operation no barramento de dados e os demais componentes do circuito, como você pode observar. Estou alimentando com mais 5 volts, aliás, uma fonte simples. Então aqui 0, aqui os 5 volts e o nosso clock entra aqui. Depois vamos verificar no osciloscópio o pino de clock aqui do Z80 a título de curiosidade. Fonte de bancada já configurada, estou utilizando o canal 3, eu vou ajustar aqui, vou limitar aqui a corrente para uns, aliás estou agora no canal 1, deixa eu colocar no canal 3, limitar a corrente para uns 500 mA, liberando a saída, nós temos este comportamento do circuito, os LEDs todos acesos, certo? E um consumo aí de 140 mA, isso é normal, o processador Z80 tem um consumo um pouco superior, para quem está acostumado a trabalhar com microcontroladores pode estranhar, mas é assim mesmo.
Para iniciar o processamento eu tenho que dar um sinal de reset. Podemos implementar um reset automático com hardware mesmo, mas neste caso aqui, botão para ser o mais simples possível. Deixei apenas o botão para podermos inicializar. Então dou um reset, ele começa no 0 e você está vendo aí a contagem. Ó. Perfeito. O comportamento dos LEDs aqui é de um circuito contador, como esperado. Então ele está agora fazendo a busca, trocando cada um dos endereços, como podemos observar. De acordo com o meu clock, temos a variação aí. Então aqui a frequência máxima de clock, funcionando perfeitamente. Virando o trimpote para o outro lado, eu tenho a frequência mínima de clock, quando a contagem fica ainda mais perceptível. Com menos LEDs acesos, nós temos um consumo um pouco inferior, mas ainda assim um consumo acima de 100 mA, como você pode observar aqui no amperímetro do canal 3 da nossa fonte de bancada. No detalhe para você o circuito funcionando, então os LEDs estão aqui, conforme dito você pode adicionar mais LED para ver mais endereços, mas estes 5 aqui já são o suficiente para você ter a certeza que o processador Z80 que você encontrou na sucata ou mesmo que você adquiriu recentemente está funcionando, está apto para trabalhar. Por que é interessante termos esta certeza inicial? Porque um circuito utilizando um processador é um circuito um pouco mais complexo e eventualmente você pode ter algum tipo de problema em periféricos que você está utilizando, como a memória RAM, a memória ROM, algum problema no seu software que fazem com que o circuito não funcione. E aí, se caso ocorrer de não funcionar, com este circuito simples aqui você terá a certeza de que o Z80 está funcionando. O problema não é no Z80. Então é interessante termos este tipo de circuito para fazermos o teste. Vamos agora analisar este clock no osciloscópio. Tá aí o nosso osciloscópio, vamos conectar aqui um ground no circuito e também na saída do 555, que é o nosso sinal de clock. Vou pegar aqui o canal 1 do osciloscópio e ligar aqui no circuito para observarmos a forma de onda. Tá aí a nossa forma de onda presente. Vamos ajustar aqui, ó. Aí está, galera. Show de bola. Então o clock está bem interessante aí, bem bonito por sinal. Clock do 555. Estamos medindo aí 30.4 Hz, variando a minha frequência aqui com o trimpote. O valor máximo que eu obtive foi 43 Hz, 43.8 Hz, como podemos observar aí. Diminuindo, vamos observar qual é a frequência mínima. Tá aí nossa frequência mínima. Ele está dizendo que é inferior a 10 Hz. Eu vou tentar verificar aqui com os cursores. E você vê se o cálculo teórico que você fez, conforme o exercício sugerido, fecha com o valor aqui. Nós temos um período de 170 milissegundos, conforme os cursores indicam. Então faça o cálculo 1 sobre isso para verificar qual é a frequência mínima que obtivemos com o circuito. E fica uma dica extra aí para você, esse circuito utilizando o 555, é aí mais uma opção para você utilizar caso precise de um oscilador ajustável aí que tenha uma certa estabilidade. Como você pode ver, sinal quadrado aí ficou bem limpo. Lembro você, com um laboratório improvisado aqui ainda, e o 555 varia aí a frequência de acordo com a resistência do trimpote de uma forma bastante estável, como você pode observar aqui. Então é uma dica, você pode aproveitar este oscilador para outros projetos, além deste que apresentamos. E é isso, galera, mais uma clássica de sexta aí para você, um pouco improvisada. Acredito que as próximas ainda serão um pouco assim, eu conto com a compreensão de todos, mas não deixaremos de apresentar conteúdo de eletrônica para vocês aqui no canal.
Mas em breve a bancada nova chega e vamos deixando tudo em ordem para apresentar o melhor conteúdo de eletrônica. Nos acompanhe sempre, compartilhe o canal com todos os seus amigos. E esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Gostou da aplicação? Espero que tenha sido útil para você utilizar com o Z80, ter certeza que ele está funcionando. E também, em algum tempo, vamos trazer projetos mais elaborados. Já trouxemos um computador rudimentar, porém muito funcional com o Z80. Eu quero trazer um computador um pouco mais completo para vocês. Então continue sempre acompanhando o canal. Sei que tem muitos fãs deste clássico processador. Sempre que possível traremos projetos e aulas sobre ele. Like no vídeo, inscrição no canal, me siga em todas as redes, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, tudo aqui na descrição para você. E não esqueça de fazer os cursos Hotmart WR Kits, invista no seu conhecimento, tudo aqui embaixo. Ótimo final de semana para todos, aquele abraço e até a próxima!